A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 6. A Palavra Profética. Uma candeia que brilha nas trevas. Autor Pedro Dong. Semana 3. Amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Segunda-feira. Laborar na fé. Ler com oração. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Com o tema Amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, a mensagem desta semana nos ensinará a desenvolver nossa fé. Sabemos que, ao crer em Jesus, todos nós recebemos uma porção de fé subjetiva. No primeiro versículo de sua segunda epístola, o apóstolo Pedro diz que obtivemos fé igualmente preciosa, o que corresponde à partilha da boa terra de Canaã entre o povo de Israel. Isso significa que hoje devemos aprender a cultivar a fé recebida, a fim de extrair dela o sustento necessário para a nossa vida cristã. O Senhor deseja restaurar em nós a experiência de fé que produz o amor. Esse amor fraternal é uma característica da igreja em Filadélfia, que reconhece sua pouca força e não depende de si mesma, mas segue a direção do Espírito, buscando cumprir a vontade de Deus. Se desejamos ser a igreja em Filadélfia, devemos aprender a obter energia da palavra para trabalhar na obra do Senhor com perseverança, sendo úteis para Ele. Além disso, nossa fé não pode ser estática, mas deve produzir frutos para o Senhor, ou seja, deve ganhar pessoas para ser edificadas em amor. É esse viver diligente que garantirá nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor. Em Gálatas, Paulo diz que já morremos com Cristo e que o viver que agora temos, vivemos pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. A expressão fé no Filho de Deus, no texto original, pode ser mais bem traduzida como a fé, a do Filho de Deus. A frase, a do Filho de Deus, explica que a fé mencionada aqui é a do Filho de Deus. Ou seja, a fé do Filho de Deus significa a fé é o Filho de Deus, ou o Filho de Deus é a fé. Portanto, Cristo é a própria fé objetiva na qual cremos. Ao crermos em Cristo, que é a fé, ela é introduzida em nosso coração. Isso pode ser ilustrado pelo que acontece numa câmera fotográfica ou no próprio globo ocular. Captamos a imagem exterior, objetiva, e sua projeção em nossa retina torna-se a imagem interior subjetiva. De modo semelhante, quando cremos em Jesus pela fé, Deus introduz a fé objetiva em nosso coração, gerando a fé subjetiva. Hoje a fé objetiva é projetada em nosso coração como fé subjetiva. Ela nos pertence e tem igual valor para todos os que creram em Jesus. Assim como na partição de um quinhão de terra, ninguém recebeu um pedaço de terra ou a fé subjetiva melhor ou de maior valor que outro. Pois Pedro chama de fé igualmente preciosa. Todos nós temos essa fé igualmente preciosa dentro de nós. Agora cabe a nós trabalhar como uma boa terra. Por exemplo, se um filho preguiçoso recebe do pai uma porção de terra e não trabalha nela, ela ficará desolada e abandonada. Mas se um filho diligente recebe a terra e nela trabalha, com certeza produzirá muitas riquezas. É nesse sentido que Pedro revela que Deus já nos deu tudo aquilo de que precisamos, ou seja, recebemos um potencial de fé capaz de gerar riquezas. Também no início de sua segunda carta, Pedro escreveu: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1, 3. Nessa fé subjetiva que recebemos estão todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E o que nos cabe fazer é trabalhar. Mas trabalhar como? Onde estão a vida e a piedade? O apóstolo João, em sua primeira epístola, refere-se a Cristo como o Verbo, ou a palavra da vida. E, em seu evangelho, também diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, 1 e 4. Cristo é o Verbo, ou a palavra da vida. Portanto, se recebemos a fé subjetiva por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho da salvação, devemos continuar buscando a palavra da vida para ganhar todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Essa terra da fé, ao ser trabalhada por nós mediante a palavra, produzirá mais vida, mais virtude, mais piedade, mais energia de vida e seremos cada vez mais tomados pela natureza de Deus, a qual vai tornando-se nossa realidade. Dessa forma, não seremos cristãos só de nome, só de aparência. Se alguém se diz cristão, mas vive como uma pessoa do mundo, sem a energia da vida divina, será apenas um cristão de carteirinha. Sim, é um irmão na fé cristã, pois se converteu, recebeu o evangelho da salvação, a palavra da vida, mas não persistiu em buscar mais dessa palavra. Para não ser cristãos apenas de nome, precisamos continuar buscando e recebendo a palavra da vida, pois ela traz a verdade que nos transforma e santifica. A verdade, por meio da palavra, faz uma lavagem em nós. A palavra traz a vida e a natureza de Deus e limpa-nos de todos os elementos do velho homem, de todo o pecado, de todos os aspectos da vida natural. Se permanecermos na circulação da vida, recebendo a palavra de Deus, seremos totalmente santificados. Dessa maneira, a igreja se tornará gloriosa, sem mácula e sem ruga, e o Senhor poderá voltar para tomá-la como sua noiva. Estamos nos últimos tempos e somos os trabalhadores da última hora. Portanto, sejamos diligentes em trabalhar na terra de fé. O inimigo fará de tudo para ocupar nosso coração com as paixões que há no mundo. O dinheiro, a fascinação das riquezas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida existem para distrair-nos e tomar posse de nosso coração. Essa disputa ocorre porque o coração foi criado por Deus especialmente para receber sua palavra, a semente do reino. Sabendo disso, o inimigo tenta ocupar nosso coração até mesmo com coisas legítimas, alegando que precisamos trabalhar, sustentar a família, pagar contas e impostos e que não sobra tempo para o Senhor e sua palavra. Assim, ficamos totalmente ocupados com as preocupações do mundo, e o inimigo se alegra em usurpar mais um coração. É por isso que os comportores vão às ruas, para restituir a Deus os corações, a fim de que amem sua palavra com simplicidade e recebam uma terra que produza para Deus. Na segunda epístola de Pedro lemos: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1, 3 a 4. Juntamente com essa terra de fé que recebemos, o Senhor nos concedeu suas grandes promessas. Mas, para obtermos a concretização delas, precisamos trabalhar. As promessas de Deus estão em sua palavra. E, quando a recebemos e nela cremos fazendo imersão, transcrição e anotações, essas promessas se realizam, tornam-se concretas e passam a ser verdade em nós. É isso que Deus quer produzir a partir do labor de cada um de nós, pois já temos tudo de que precisamos.
Quando a fé objetiva foi projetada em nosso coração, tornando-se a fé subjetiva, ganhamos tudo aquilo de que precisamos para nos habilitar a participar da natureza divina. Somente depois disso é que poderemos ficar livres das paixões que há no mundo. A ordem não é primeiro livrar-se dos vícios mundanos para depois buscar o Senhor. Se fosse assim, não teríamos forças. Em primeiro lugar, buscamos o Senhor e, em seguida, a palavra nos dá forças para nos livrar das paixões que há no mundo. É por isso que precisamos ser diligentes e trabalhar na palavra. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Ser como Deus em vida e natureza. Capítulo 5. Autor Dong Yulan. Jovens participantes da natureza divina. Capítulos 5, 6 e 7. Editora Árvore da Vida. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.